E aí, boa tarde, boa noite, sei lá, mas estamos aí para mais um Love Code. Já o Eduardo Matos aqui já, o pessoal tá aí. Deixa eu só confirmar antes que normalmente dá errado toda a live áudio. Então, só vou confirmar com a galera aí. Primeiro, obrigado, Eduardo. Só fala aí comigo para ver se nosso som tá ok aqui, para ver se tá saindo lá na Twitch. Boa, alô, alô, testando, funciona? Aparentemente tá, mas vamos ver se a galera conversa com a gente aqui no chat e me fala se tá funcionando. Então a gente já continua. Deixa eu ver aí. Áudio, ok? Tá indo de boa. O meu assistente já tá lá. O Leozinho aqui é meu assistente 100%, não oficial, mas agora tá seguindo ali na Twitch. Tá me dando, quebrando o maior galhão. Vou promover. Tem umas maneiras de promover ali para gerenciar o chat. Eu vou aprender, vou fazer isso daí logo mais. Cara, mais um Love Code aqui na Vind. Deixa eu colocar para gravar, porque esse conteúdo fica gravado aqui na Vind, fora a Twitch lá, fica um tempo, mas fica aqui internamente para Vind, beleza? Deixa eu pôr para gravar e aí eu já começo pra gente. Ah, ah, isso. A galera vai chegando aos poucos aí. Boa, vamos aí, vamos aí. Hoje a gente está aqui em mais um Love Code na Vind e o nosso convidado de hoje é o Eduardo Matos. Eu vou deixar para que ele mesmo se apresente aí nessa tarde fria e estranha, véspera de feriado em São Paulo. Cara, fala aí pra galera aí que não conhece você, o seu trabalho, quem é você, faz uma breve apresentação aí. Boa, vamos lá. Bom, eu sou o Eduardo Matos, né? Eu trabalho na área de tecnologia aí deve ter, sei lá, mais ou menos uns 13, 14 anos, alguma coisa por aí. Hoje eu atuo, na verdade, já tem um bom tempo aí que eu atuo como líder na área de tecnologia. Gosto de falar sobre o assunto e é isso. Acho que é uma apresentação bem básica. Eu tenho mais algumas coisas ali que eu vou mostrar na própria apresentação, né? Apresentar um pouquinho melhor. E acho que o básico é esse. Boa, cara, eu fico feliz de mais uma vez. A gente fez uma série aqui de Love Codes, bem exaustivo até, tipo, os últimos 4 meses, toda sexta-feira eu consegui trazer alguém da comunidade, alguém que eu considero relevante. Você é uma das pessoas, eu venho conversando com você há algum tempo, tenho seu livro, acompanho, li seu livro já umas 2 ou 3 vezes. Fala aí um pouco do seu livro para a galera que não conhece o seu livro, só para o pessoal saber quem é você, o que você faz além de ser essa pessoa com toda essa experiência. Boa, boa, vamos lá. Basicamente, o livro, né, que o Robson está comentando é o livro de Dev Tech Lead, que foi um livro que eu criei, que eu escrevi, na verdade, pensando muito em responder uma pergunta bastante comum, assim, quando eu estava conversando com meus liderados e tal, e até antes de eu virar líder, eu ouvia muito essa pergunta de colegas meus, assim, que era, o que eu preciso fazer para virar tech lead, né, para virar líder aqui, né, na minha equipe e tal. Aí um dia eu parei e pensei, pô, beleza, mas já me torno, já tendo sido líder, né? O que na minha visão, me ajudou a levar lá, o que atrapalhou e como é que eu consigo compilar isso para quem está interessado, né? Daí surgiu o livro ali, eu botei tudo para fora que eu estava pensando em relação ao assunto, né, surgiu o livro, né? Então a ideia do livro é muito para quem está querendo dar esse salto, né, acelerar esse crescimento para a posição de tech lead ali, ou uma primeira posição de liderança, não necessariamente de tech lead, depende muito de como a empresa chama também. Mas normalmente o livro é mais recomendado para essa pessoa, mas para quem já é líder, ele acaba sendo útil também para dar uma clareza maior do que é esperado desse papel e tal, apesar de não ter sido um livro escrito para pessoas que já atuam como líderes, acaba ajudando de qualquer forma. Né? Então, fica aí a recomendação. E é isso, para quem estiver interessado, é só buscar de Dev Tech Lead no Google, que você consegue achar o livro. Muito bom, eu recomendo muito para quem, mesmo para quem ainda não está almejando essas posições, mas entender como é que funciona todo o ecossistema. Tem uns exemplos ali meio bacana, algumas situações que ele mostra que ele passou como dev, então você vai se ver em alguns momentos ali, e a escrita é bem leve, e quem compra o livro tem um rolê ali bem legal, quase uns exercícios para você fazer, algumas tiradas ali para você baixar diretamente. Cara,
Como sempre, avisar para o pessoal da comunidade, dá para vocês fazerem perguntas aqui pelo chat aqui na Twitch, pode mandar para cá, o pessoal da Vind também, a qualquer momento pode sinalizar aí que não sei se você prefere as perguntas no final ou sei lá, você dá os seus pontos aí depois, mas eu vou deixar um pouco você livre para você fazer a sua apresentação e depois a gente trocar um pouco mais de ideia. Você Tá bom, sinaliza tá aí se bom. você quer que as pessoas te interrompam ou deixa mais para o final. Boa. A apresentação é razoavelmente curta, então acho que dá para apresentá-la toda, depois a gente vem para as perguntas, pode ser? Perfeito, combinado. Então vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Cadê? Tá uma guia. Vamos ver. Pessoal que tá aí na Twitch, então toda sexta-feira, esse horário, às 16h30, a gente traz alguém da comunidade para fazer alguma apresentação sobre temas relacionados à tecnologia, várias disciplinas. Hoje, Eduardo Matos aqui, trocando ideia com a gente e apresentando. Deixa eu tirar ele da tela. Com você, mano. Boa, vamos lá. Hoje o nosso papo vai ser sobre times multidisciplinares, né, as oportunidades que a gente tem ali em torno dessa. Que existem, eu vou falar mais a fundo sobre isso mais para frente, mas existem alguns tipos diferentes de equipe, né? E pode ser que a gente se identifique mais com uma, mais com outra, depende muito do que a gente está buscando para a carreira e tal. Tá? Mas basicamente sobre isso que eu vou falar aqui, vou focar bastante nessa formação de equipes, vamos dizer assim. Mas antes de eu continuar aqui, só me apresentar um pouquinho melhor, né? De novo aqui, eu sou Eduardo Matos, passar bem rapidinho, né? Já comentei sobre isso. Autor do livro de Dev Tech Lead. Quem está interessado, é só buscar no Google de Dev Tech Lead, vai conseguir encontrar. Também sou host do podcast Tech Leadership Rocks, que é um podcast onde eu convido pessoas, normalmente líderes na área de tecnologia, para a gente conversar sobre assuntos que tangenciam liderança na área de tecnologia, né? Então, sobre comunicação, sobre a parte de gestão de pessoas, sobre, tem oratória, cara, tem de tudo lá. Hoje já tem 133 episódios lançados, né, na data de gravação dessa apresentação aqui, e tem bastante coisa bem interessante lá, tá? Também sou co-host ali do podcast Além Sênior, que é um podcast que aborda aspectos técnicos além do nível sênior. Então, para quem quer saber, quem está interessado, né, eu quero continuar crescendo na trilha a trilha técnica e tal, quero saber o que acontece depois de sênior. Pô, beleza, tem esse podcast, tem bastante coisa bem interessante lá, tá? E o meu co-host é o Otávio Santana. E também sou fundador da Escola Forja, que é uma escola para líderes na área de tecnologia, que é basicamente uma escola de formação, né? Então a gente pega uma galera que já está liderando e, vamos dizer assim, a gente dá um banho de loja nesse pessoal, com treinamentos assim, dos mais diversos, que são importantes, na minha visão, são importantes ali para quem já atua como líder e que vão ajudar nessa jornada aí de crescimento da pessoa, de geração de resultado, de ajudar as pessoas da equipe a se desenvolverem, enfim, por aí vai. Então tem bastante coisa lá na escola também, tá? Bom, mas aqui eu vim falar sobre times multidisciplinares, e para começar bem básico assim, vamos imaginar que a gente tem uma empresa ali, que é a Biosbug Limitada, é uma empresa que acabou de ser lançada pelo seu fundador, que é o Hobbs, ele é o founder ali da empresa, e, como fundador, é uma pessoa que está fazendo tudo ali na empresa, né? Então, tem que comprar os equipamentos, tem que, enfim, fazer tudo. Imagina que é uma empresa que vende ali acessórios para computadores, alguma coisa desse tipo. Então, tem ali o fundador, tem que fazer tudo. Pô, a parte financeira, enfim, no começo é uma doideira, uma maluquice, assim. Aí, cara, já tem muita coisa, a empresa já cresceu um pouquinho, já está muito difícil tocar isso sozinho. Daí o Hobbs decide contratar ali a Clara, né, para atuar no comercial. Então, é ela que vai ver questão de encontrar clientes ali para vender e tal, fazer todo esse relacionamento, encontrar empresas que comprem essas peças ali, por aí vai, né? Só que, pô, a empresa tá crescendo, mas talvez ela tá no momento ali de conseguir encontrar mais clientes, né? Então, pô, como é que a gente faz para encontrar mais clientes? A gente contrata alguém de marketing. Então, contrata ali o Lucas de marketing, que vai começar a anunciar a escola por aí, que vai preparar todo o marketing ali da empresa para que mais pessoas conheçam a empresa e queiram comprar essas peças. Dito isso, né? Então, as pessoas estão entrando ali, agora tem um monte de gente entrando, em algum momento a gente vai ter que se preocupar com a parte financeira, né? A empresa já está crescendo bastante ali. Então, a Camila é contratada para tocar a parte financeira. Então, repara aqui que a gente tem a figura ali do founder, que provavelmente vai ser uma figura mais pensando no futuro da empresa, como é que consegue estruturar essa empresa, por aí vai. A gente tem a Clara do comercial, o Lucas do marketing, Camila
do financeiro. Então, esse é um pequeno exemplo aqui do que é uma equipe multidisciplinar. Cada pessoa tem uma responsabilidade ali dentro da empresa e juntas essas pessoas estão ali para gerar um certo resultado, tá? Normalmente buscando o crescimento da empresa, uma lucratividade maior, aí o detalhe aqui vai variar muito de caso para caso, tá? Mas o ponto é, cada uma tem a sua função muito clara ali na empresa. Então tem uma pessoa que é do comercial que só faz comercial, tem uma pessoa do marketing que só faz marketing, financeiro e por aí vai, tá? Então esse normalmente é uma, não necessariamente nessas habilidades aqui específicas, mas normalmente uma empresa que está começando, ela é uma empresa, ela é uma equipe ali, logo de cara, multidisciplinar, tá? Onde a gente tem diferentes pessoas com diferentes habilidades juntas buscando o mesmo objetivo, tá? Buscando ajudar a empresa a alcançar o mesmo objetivo. E a gente consegue expandir esse conceito para, imagina agora uma empresa bem grande, né? Que tem muitas equipes ali. Cada equipe, ela também vai ter o seu objetivo e pode ser que essa equipe tenha pessoas que tenham a mesma, vamos dizer assim, a mesma função ou não. Nesse caso aqui, desse exemplo, não tem, né? Nesse comecinho de empresa, mas em algumas empresas pode ter, tá? E eu vou falar sobre isso já já também. E aqui é muito importante a gente não confundir equipes multidisciplinares com pessoas multifuncionais, tá? Equipes multidisciplinares são equipes onde tem pessoas com diferentes funções e juntas elas estão buscando alcançar um certo resultado, tá? Mas todas essas pessoas podem ser especialistas naquilo que fazem, tá? Como é o caso do exemplo que eu dei aqui. Então, tem uma pessoa do comercial que ela só faz comercial. Vamos assumir que nesse caso ela só faça comercial. Então, é uma equipe multidisciplinar onde as pessoas são especialistas. Mas a gente também pode ter ali dentro dessa mesma equipe ou de uma outra equipe pessoas que fazem mais do que uma função. Então, eu sou talvez o comercial, mas também faço a parte de marketing. Pode acontecer. Tá, nesse caso ali, dessa empresa que eu ilustrei aqui. Então, isso pode acontecer também, tá? Então, nesse caso, essa pessoa, ela é multifuncional porque ela consegue desempenhar mais de uma atividade ali, mais de uma especialidade. Então, trazendo isso para um caso mais corriqueiro, por exemplo, o caso de um dev back-end que consegue também fazer front-end quando é necessário. Talvez esse dev não seja especialista em front-end, ele é especialista em back e não é especialista em front, mas quando é necessário ele consegue pegar um front ali, pegar um React, pegar um Vue.js, por aí vai, e conseguir ajudar a andar com aquilo, né? Então a equipe talvez não necessariamente precisa de um especialista dev front-end ali para tocar o que a equipe faz, né? Então essa é a grande diferença. Então pessoas multifuncionais são pessoas que conseguem atuar em mais de uma frente, tá? Obviamente isso não é infinito, talvez ela tenha algumas frentes ali que ela consiga atuar, mas elas conseguem fazer isso, tá? Porém, equipes multidisciplinares não necessariamente têm essas pessoas que conhecem sobre mais de uma disciplina, tá? Então, esse é um ponto importante. Porém, equipes multidisciplinares podem se beneficiar bastante quando a gente tem membros ali nessa equipe que são multifuncionais. Então, como o caso que eu comentei, uma equipe que tem um dev back-end, mas que consegue fazer o front quando precisa. Então, imagina, por exemplo, que essa equipe hipotética aqui tem um dev front-end, um dev back-end e uma pessoa de produto. Vamos imaginar que a equipe funciona assim. O que vai acontecer quando o dev front-end sair de férias, por exemplo? Ninguém vai pegar front-end? Será que a equipe não vai conseguir fazer entrega nenhuma? Pô, se a equipe tiver um dev back-end que consegue arranhar pelo menos ali no front-end, talvez nesse período de férias do dev front-end, esse dev back-end consegue ajudar a continuar fazendo as entregas. Então, esse é o grande benefício de ter uma pessoa que consegue pegar várias frentes ali, tá? Não que seja fácil, necessariamente, também encontrar essas pessoas, mas é interessante quando essas pessoas desenvolvem ali algo, vamos dizer assim, essa habilidade de pegar algumas coisas que fogem da sua especialidade, tá? Então, essa é a grande vantagem. E a gente tem que pensar que, normalmente, quando a gente fala de equipes, especialmente equipes de produto, a gente está pensando muito em pessoas que são capazes de, primeiro, gerar um valor, tá? Mas uma vez que elas geram valor, a ideia é que elas, em algum grau, consigam se compensar entre si, tá? Por que essa compensação é importante? Primeiro caso, é o próprio caso das férias que eu comentei, então já é um caso aí dado, vamos dizer assim, mas existem outras situações também. Então, por exemplo, imagina que nesse caso hipotético de um dev back, dev front e uma pessoa de produto, pô, e se o dev front está com muitas tarefas e não está conseguindo entregar tudo? Pô, o dev back consegue vir e ajudar. Então, esse é um exemplo ali de ele consegue ajudar.
Um outro caso é, por exemplo, onde por qualquer motivo, esse dev front-end aqui, eu estou falando de front, mas poderia ser back também, tá? Onde esse dev front-end, sei lá, ele está passando por um problema na família e tal, ele não está tão produtivo naquele né, momento ali do ano e tal, muita coisa acontecendo, o dev back-end ele consegue chegar mais próximo e ajudar também. Então, tem pessoas que conseguem fazer, ainda que só arranhando, um pouco do papel das outras pessoas, ajuda muito essa equipe a não sofrer quando a gente tem alguma baixa ali, ainda que seja uma baixa parcial dentro da equipe. Pode ser por férias, pode ser por doença, pode ser por qualquer outra coisa. Então, essa é a grande vantagem da gente ter pessoas ali que conhecem de mais de uma especialidade, tá? E agora, eu falei de times multidisciplinares, agora tem a outra categoria de times, né, que são os times especialistas, tá? Nesse tipo de time, a gente tem pessoas, basicamente, executando a mesma função. Então, um exemplo típico aqui, saindo um pouco da área de tecnologia, é um time de vendas. Um time de vendas, o que essas pessoas fazem? Basicamente, todo mundo está vendendo ali o tempo todo. São pessoas de vendas, que elas se juntam ali para conseguir cada uma cumprir o seu, vamos dizer assim, a sua meta ali de vendas e tal, mas todas elas têm a mesma função, que é vender, tá? Porém, isso acontece também na área de tecnologia. E eu vou dar um exemplo já disso, tá? Aqui esse ponto é interessante, né? Antigamente, pelo menos na época que comecei ali, vamos botar 15 anos atrás, era muito comum a gente ouvir falar dos departamentos da empresa. Normalmente, esses departamentos eram departamentos de especialistas. Então, tinha o departamento de tecnologia, por exemplo, que fazia tudo relacionado à tecnologia. Tinha o departamento de marketing. Todo mundo de marketing está lá fazendo marketing. Por aí vai. Mas, enquanto que hoje em dia, talvez, em muitos casos, a gente vê acontecer de uma forma diferente. Então, a gente tem, hoje em dia, bastantes equipes multidisciplinares, onde dentro da equipe a gente tem desenvolvedor, a gente tem pessoa de produto, tem pessoa de design, pessoa de qualidade, enfim, por aí vai. Então, a gente já não tem tanto mais departamentos como acontecia coisa de 10, 15 anos atrás. Apesar de muitos departamentos ainda existirem, e faz sentido isso também, tá? Com a parte de people ali, né, de RH, contabilidade, enfim, por aí vai. Aí, pegando um exemplo aqui, trazendo exemplos mais concretos, né? Essa imagem aí é uma imagem ilustrativa lá do livro Team Topologies, tá? Então, tem aí o subsistema complicado, os enabling teams, stream aligned, platform. Para quem não conhece esses conceitos aqui, vou explicar bem rapidinho, tá? O stream aligned basicamente são equipes onde elas estão pensando em entregar normalmente um produto para o cliente. Então, elas trabalham para fora da empresa, vamos colocar assim, dessa forma. Então, esses são os Stream Aligned Teams. Os Enabling Teams são times que suportam esses times, normalmente times Stream Aligned, tá? Então, por exemplo, a gente está precisando aqui de uma pessoa que conhece bastante sobre, sei lá, infraestrutura para conseguir ajudar a fazer o setup da infraestrutura que o time vai usar dali para frente. Pô, beleza, então eu não preciso necessariamente de uma pessoa de infraestrutura trabalhando full time dentro da equipe. Eu posso ter uma pessoa ali que eventualmente entra na equipe, ajuda no início e depois ela sai, porque o time dali para frente consegue manter. Então, Enabling Teams, eles fazem mais ou menos isso, tá? Platform Teams é mais ou menos a mesma coisa, só que times de plataforma normalmente criam serviços para times internos. Um caso típico onde isso acontece são times de front-end que trabalham ali com o design system. Então, esse design system é criado para engenheiros dentro da empresa conseguirem usar aquele design system. Um outro exemplo aqui são, por exemplo, times de, vamos dizer assim, de infraestrutura, ou de SRE, melhor dizendo, ou enfim, dependendo do caso, até time de QA, isso pode acontecer também, times de banco de dados. Então, em vez, por exemplo, de um time que precisa fazer uma entrega, quer fazer uma entrega ali para o cliente final, em vez dele criar o banco de dados, configurar, talvez tenha um time de plataforma que já dê as ferramentas que simplifica a criação desses bancos de dados, por aí vai. Então, times de banco de dados podem ser times de plataforma também. Ali nos Enabling Teams, acabei não dando exemplo, mas pode ser, por exemplo, um time de QA, ou de pessoas ali de qualidade, que eventualmente entram no time, ajudam com alguma coisa específica, depois saem. E os subsistemas complicados ali, basicamente, são, vamos dizer assim, pedaços muito pequenos ali, quer dizer, idealmente pequenos, né, dentro da empresa, onde tem alguma parte que precisa de uma especialidade muito grande e tal, e que normalmente também são times de especialistas naquela área específica, tá? Então, pode ser, por exemplo, um time que lida ali com algoritmo de recomendação. Não necessariamente esse time vai precisar de product manager, nada assim, tá? Eventualmente pode até ter, mas não necessariamente precisa.
mas a parte de engenharia, de criar esse sistema de recomendação, provavelmente são pessoas que conhecem muito sobre o assunto, conseguem ir profundamente e conseguem desenvolver aquilo, tá? Então, a gente tem essas categorias aí, eu dei alguns exemplos aqui de tipos de equipes que se enquadram em cada uma delas, tá? E quais são as vantagens ali, né, da gente ter times multidisciplinares, tá? Existem algumas. Eu estou citando só algumas aqui, tá? A primeira é que, assim, por definição, times multidisciplinares podem alcançar qualquer objetivo, tá? Aqui, eu não estou colocando o tamanho do time, não estou falando sobre o tamanho do time, tá? Porque a gente pode falar de um time multidisciplinar de, sei lá, 500, 1.000 pessoas. Imagina, por exemplo, né, quantas pessoas são necessárias para conseguir colocar um foguete na Lua. Com certeza são muitas pessoas. E se a gente olhar para esse time desse tamanho, vai ser um time multidisciplinar, porque vai ter alguém que vai ter que pensar na roupa do astronauta, vai ter que ser alguém que vai pensar, sei lá, no propulsor do foguete, alguém que vai ter que pensar sei lá, nos comandos que o astronauta vai usar ali no foguete, por aí vai, né? Então vai ter um time provavelmente grandão. Mas a gente pode extrapolar isso, talvez extrapolar aqui para times menores, né? Então a gente quer, por exemplo, entregar uma. Deixa eu pensar num caso aqui mais simples. Vamos pensar num caso de eu trabalho no Spotify, eu quero entregar uma busca ali que é melhor. Então, quando eu faço a busca, eu quero que, liste ali numa ordem legal e tal. Beleza. Então, para isso, eu vou precisar, provavelmente, de uma pessoa back-end, de uma pessoa que é cientista de dados, de uma pessoa de produto, de uma pessoa de design, porque para exibir essa sugestão ali, né, os resultados da busca na tela, eu vou precisar disso tudo. Agora, para uma outra equipe, para um outro resultado que eu quero alcançar, para um outro objetivo que eu tenha, talvez eu precise de pessoas com habilidades diferentes. Então, como esse objetivo pode mudar bastante, a formação do time pode mudar bastante, mas a ideia se mantém, então por isso que times multidisciplinares, em tese, ou melhor, até por definição aqui, podem alcançar qualquer objetivo, que é basicamente pensar no objetivo e vamos juntar as pessoas que a gente precisa para alcançar esse objetivo, tá? Então a ideia é basicamente essa. E o trabalho também tende a fluir muito mais rápido dentro desse time, tá? Por que o trabalho ele tende a fluir muito mais rápido? Porque quando a gente tem um time multidisciplinar, especialmente quando o time é pequeno, essas pessoas elas conseguem decidir entre elas o que elas vão priorizar. Então, por exemplo, quando eu tenho ali um time de plataforma, um time de SRE, e eu preciso de alguma coisa de um time de SRE, e eu não sou desse time de SRE, provavelmente vou ter que pedir para eles vão ter que eventualmente priorizar isso, vai entrar na fila e tal. Normalmente esse tipo de ciclo demora. Mas agora, quando é internamente no time, é muito mais rápido da coisa fluir. Então a gente decide aqui o que é prioridade, a gente se divide, faz aquilo mais ou menos vamos dizer assim, no mesmo ritmo ali, e consegue fazer entrega na ponta. Então, existe essa vantagem aí que é bem grande de times multidisciplinares, tá? Da gente conseguir reunir as pessoas que são necessárias, a gente faz o trabalho mais ou menos no mesmo tempo ali e consegue fazer entrega. Então, essa é uma excelente vantagem e é um grande motivo pelo qual times multidisciplinares são tão comuns hoje em dia, tá? Então, times de produto ali que a gente vê, enfim, provavelmente a boa parte das pessoas que estão assistindo aqui, você que está assistindo a gente, provavelmente você faz parte de um time de produto aí, e esse é um exemplo de time multidisciplinar. E a gente também tem times ali, que eu estou chamando aqui, né, de especialistas. Até onde eu sei, até abrindo parênteses aqui, até onde eu sei não existe pelo menos eu não conheço nenhum nome específico para esse tipo de time, eu decidi chamar de time de especialistas aqui. Tá? Então, fechando parênteses aí. Quais são as vantagens desse tipo de time? Primeiro, é o que esse time tende a custar muito menos por pessoa, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar no seguinte: a gente trabalha ali na empresa, num time multidisciplinar, a gente decidiu que a gente vai contratar, que toda equipe deveria ter uma pessoa de SRE dentro da equipe, para cuidar do serviço, garantir que está tudo rodando bonitinho, com desempenho legal. Beleza, a gente contratou uma pessoa de SRE por equipe. Mas a gente tem 50 equipes na empresa. Isso significa que a gente vai ter que contratar 50 pessoas SRE. Imagina o quanto que vai custar isso para a empresa, sabe? Será que vale a pena? Será que não vale? Em muitos casos não vale, tá? Então, o custo aqui, ele tende a ser menor por pessoa. Quando eu digo por pessoa da empresa, quando a gente dilui isso pelas pessoas que estão ali na empresa. Então, essa é uma vantagem de time de especialista. A gente precisa de poucas pessoas, entre aspas, para conseguir dar suporte para muitas pessoas. Então, essa é a grande vantagem aqui de time de especialista, tá? Uma segunda vantagem que pode parecer bobo para muita gente, mas quando a empresa é grande, isso faz muita diferença,
é o trabalho mais padronizado. Ou até, falando de outra forma, usando outra palavra aqui, é, é muito mais fácil ter uma governança ali em relação ao que é feito. Porque se tem um time que decide como aquela parte, aquele serviço que o time faz, como aquilo é feito, é muito mais fácil você combinar isso dentro do time do que necessariamente você ter 50 times fazendo aquele mesmo trabalho e garantir que todo mundo está fazendo da mesma forma. A tendência é que quando você espalha uma responsabilidade, que cada um tende a fazer de uma forma mais ou menos diferente ali. Então, para depois você dar manutenção nisso, é mais complicado e tal. Então, quando você tem um time só fazendo, é muito mais fácil de você ter um controle em relação a isso, tá? Então, isso é uma grande vantagem aí em relação até à produtividade em empresas maiores. E, assim, normalmente, quando a gente decide, né, que a gente vai criar um time de especialistas, normalmente quando custa muito caro para cada equipe ter o seu, que é o caso que eu comentei ali, né? Que é quando a gente pensou, vamos trazer uma pessoa SRE para cada equipe. Pô, mas quanto vai custar isso para a empresa? Pô, vai custar uma fortuna. Talvez a gente não queira, não esteja disposto a realmente despender de todo esse dinheiro e tal, a gente não tem orçamento para isso, por aí vai. Tá? Então, quando isso acontecer, é um cenário claro, assim, de que faz mais sentido, provavelmente faz mais sentido ter um time de especialistas, tá? E o que a gente perde aqui quando a gente decide fazer esse movimento? Então, vamos imaginar esse cenário de a gente tem, em todas as equipes tem uma pessoa SRE, tá? Eu estou pegando SRE aqui para Cristo, mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser QA, poderia ser uma pessoa de banco de dados, enfim, por aí vai. Então, quando a gente sai desse cenário de ter uma pessoa SRE em cada equipe e passa a ter uma pessoa, um time de SRE, a gente vai ganhar em termos ali financeiros, né? Vai custar mais barato isso, porém, a comunicação tende a ser pior. Então, quando uma equipe precisar de qualquer coisa de um time de SRE, como esse time é um time compartilhado, né, entre todas as outras equipes da empresa, ou entre muitas outras equipes da empresa, então pode ser que a minha demanda entre numa fila desse time e demore para ser feita. Então existe esse lado negativo aí que a gente tem que levar em consideração, se a gente realmente está disposto vamos dizer assim, a reduzir o orçamento ali para isso, mas a gente também vai perder em tempo de entrega. Normalmente a gente vai perder quando esses times de produto dependerem desse time de SRE, tá? Então esse é o downside aí que a gente vai ter se a gente fizer esse movimento. Em outro caso, onde também faz sentido a gente ter um time de especialistas, e esse caso também é bem comum, né? É que quando aquela pessoa faz um trabalho que não é um full-time job. Então, vamos pegar de novo essa pessoa de SRE que está ali dentro do time, tá? E só para deixar claro aqui, abrindo um parênteses bem rapidinho, SRE tem, assim, eu não vou entrar aqui na questão dos detalhes e tal, mas normalmente é uma pessoa que trabalha com confiabilidade, resiliência, garante que os serviços estão de pé, enfim, funcionando tudo bonitinho, tá? Tem empresas que talvez chamem isso de DevOps ali, aí que no time de DevOps, alguma coisa assim, dá até um cargo de DevOps, mas, enfim, não vou entrar tanto no mérito de se é certo, se é errado, tá? Mas normalmente é a pessoa que faz esse trabalho. Aí, beleza, fechando parênteses aqui. Então, se eu tenho essa pessoa ali no time, e essa pessoa não tem trabalho para executar todo dia, pô, beleza, ela faz uma melhoria aqui e tal. O que vai acontecer nesse caso, provavelmente se a pessoa começar a inventar trabalho ali para fazer, é o natural, tá? Ou, vamos dizer assim, a pessoa que é líder da equipe vai querer começar a usar essa pessoa para fazer outras coisas também. Então, pô, eu sou um engenheiro SRE, aí meu líder está pedindo para eu fazer, sei lá, uma tarefa de back-end, para fazer uma tarefa de front, para conversar com o cliente, coisas que não necessariamente me interessam em relação à carreira, tá? E já eu falo sobre carreira aqui. Então, talvez para essa pessoa não seja tão interessante fazer isso, tá? Se ela não estiver buscando isso. Então, quando isso acontece, provavelmente é melhor colocar essa pessoa dentro de um time que é especialista ali, nesse caso de SRE, poderia ser banco de dados, poderia ser, enfim, com outra especialidade. É melhor fazer isso do que deixar essa pessoa na equipe, tá? Então, se o trabalho que a pessoa faz na equipe não é um full-time job, então a gente provavelmente deveria estar pensando aqui em criar um time de especialistas. Ainda que inicialmente, vamos pensar no estágio inicial da empresa, ainda que isso signifique criar um time de uma pessoa só, tá? Você pode começar com uma pessoa, depois contrata mais outra, conforme a empresa vai crescendo ali, a quantidade de engenheiros vai crescendo, enfim, por aí vai, tá? Então esse é um movimento bem comum. E quais são os perigos aqui da gente ter um time de especialistas, tá? Ou qual é o principal perigo? Basicamente, esse time se tornar um gargalo para as outras equipes. Então, basicamente, eu comentei. Quando essas equipes começarem a demandar para esse time, se ele não tiver uma quantidade suficiente de pessoas para conseguir atender essas demandas,
essas equipes podem ficar bloqueadas por esse time de especialistas, tá? Então, esse problema, inclusive, é muito comum. Aí, o que acontece, né? Quais são as possíveis consequências do pessoal ficar travado? Das duas, uma, vai. Ou pelo menos tem, pelo menos essas duas possibilidades que eu vou levantar. A primeira é o time ficar aguardando essa, vamos dizer assim, se o especialista pegar aquilo para fazer, enquanto ele tem, o time espera, ele vai lá no backlog pegar outra tarefa para fazer, e eventualmente pode ou não depender do time de especialista de novo. Então, o tempo de entrega de uma tarefa provavelmente vai aumentar, tá? Na média, o tempo tende a aumentar. E outro possível problema é esse time ele ficar ali num estágio de putz, cara, a gente não quer ficar esperando, não dá, cara, a gente tem que entregar, tem que gerar valor para o cliente e tal, não dá para a gente ficar esperando. Daí o time decide fazer por conta própria, o que pode começar a pipocar, né, isso em várias equipes e muitas coisas são feitas de uma forma errada ou pelo menos de uma forma que não está alinhada com todo mundo, que não é interessante, tá? Então, esse é o perigo de ter um time de especialista. Então, se esse time não está relativamente bem dimensionado, a gente pode ter um problemaço ali na empresa, tá? Então, talvez esse seja o maior problema ali, pelo menos que eu consigo pensar aqui, de ter um time especialista, tá? Seja lá a especialidade que for. Eu comentei, né? O tempo. Ah, não, isso aqui eu não comentei. O tempo total de entrega, esse ponto é bem interessante. O tempo total de entrega de qualquer tarefa, normalmente a gente pensa que, para fazer essa tarefa eu levo 2 dias. Então, o tempo total de fazer a tarefa é 2 dias, certo? Não necessariamente. Normalmente leva mais tempo. Por que leva mais tempo? Porque o tempo de entregar uma tarefa não é o tempo só de codificar a tarefa, ou de você botar a mão e fazer a tarefa. Normalmente o tempo de entregar a tarefa inclui também o tempo que vai levar para ser revisado, o tempo que vai levar para, sei lá, a pessoa Product Manager ou Product Owner validar essa tarefa no ambiente de teste, alguma coisa assim. Então, a gente pode ter vários estágios ali. E entre cada estágio onde uma pessoa pega aquela tarefa para fazer alguma coisa nela, seja uma revisão, seja codificar, seja validar alguma coisa, entre cada um desses estágios, a gente tem um tempo de espera. E normalmente, na maioria dos casos, o que a gente vai ver aqui, esses tempos de espera entre estágios acabam sendo muito maiores do que o tempo somado, né? Onde as pessoas de fato estão botando a mão para fazer aquela tarefa, para mover aquela tarefa para frente. Então, quando a gente separa um time vamos dizer assim, entre time de especialista e um time aqui de produto, que vai, de fato, fazer a entrega para o cliente final, a gente está colocando um gap ali no meio, tá? Tem esse gap aqui entre esses dois times, que pode levar a ter filas ali que são relativamente longas, então o tempo total de entrega tende a ser mais longo, tá? E como esse tempo de espera, normalmente, ele é bem mais longo que o tempo que as pessoas levam para executar aquela tarefa, então o tempo de entrega ele pode ficar muito maior quando a gente faz esse tipo de movimento, tá? Então é muito interessante a gente ter em mente aqui, muito importante ter em mente que essa separação pode ser muito prejudicial para o tempo de entrega das tarefas, tá? E esse tipo de coisa que vale monitorar para ver se realmente vale a pena, se não vale, se é melhor gastar mais dinheiro colocando a pessoa dentro do time, ou se é melhor realmente ter um time de especialista. Então, normalmente essa não é uma decisão trivial de se tomar, tá? E quais são as vantagens ali de times multidisciplinares? Tem várias, tá? Normalmente tem um produto, né? Times multidisciplinares tem um produto que é muito, muito claro ali, né? O valor dele para entregar para o cliente e tal. Então, é algo que eu de fato, um produto que eu estou criando para entregar para um cliente. Pode ser um cliente interno ou um cliente externo, normalmente o cliente externo aqui, tá? Mas ele tem um valor muito claro. E tem pessoas que realmente gostam de trabalhar em ambientes assim, onde eu consigo enxergar o valor que eu estou gerando para o cliente final. Se eu trabalho numa equipe que presta um serviço para uma equipe interna, talvez eu não veja tanto valor. Vejo que eu estou ajudando ali, mas eu não consigo enxergar tanto valor. Mas normalmente quando a gente tem um produto que a gente desenvolve, fica claro isso. Então, pô, eu desenvolvi, sei lá, minha equipe desenvolve aplicativo de um banco, minha equipe desenvolve, sei lá, um sistema de logística que, pô, a gente consegue ver lá, sei lá, os caminhões que estão transportando os bens, enfim, por aí vai. Então a gente normalmente tem algo que é muito mais concreto aqui. Uma outra vantagem é que normalmente a gente aprende, ainda que seja só um pouquinho, sobre outras especialidades, mesmo que a gente seja especialista em algum ponto, tá? E nesse caso é bem comum a gente ver a formação de profissionais em T. Então eu tenho minha especialidade, talvez eu seja um dev back-end, por exemplo, mas que eu entendo ali um pouquinho de front-end, porque, pô, tem front-end na equipe, então eu aprendo um pouquinho. Ou então eu aprendo um pouquinho de produto também, porque, pô, converso com o Product Manager ali, eu entendo mais ou menos como é que ele pensa e tal, como é que ele se organiza. Então eu não sou especialista em outras coisas, mas eu consigo aprender pelo menos o básico. Então isso começa por aí, né, formação de profissional em T. E normalmente é mais fácil também de se movimentar lateralmente, tá? Então, por exemplo, eu sou um dev back-end,
e, cara, tô com vontade aqui de começar a atuar com front-end. Beleza, é mais fácil de fazer isso. Na tua equipe já tem essa especialidade, então você consegue fazer esse movimento muito mais fácil. Agora, quando você trabalha numa equipe que é especialista naquilo, é muito mais difícil de você conseguir fazer essa movimentação. Então, imagina, por exemplo, que eu trabalho com banco de dados e quero fazer uma movimentação para Product Manager. Putz, na minha equipe nem tem Product Manager, cara. Eu ainda vou ter que aprender, vou ter que buscar uma equipe, talvez eu tenha que aprender um contexto ali que o pessoal nem usa tanto banco de dados assim, ou que o banco de dados não seja importante naquele contexto, então quer dizer, é mais difícil, né, de fazer essa movimentação lateral. E, na minha opinião, tá? Isso que já é muito minha opinião, um time multidisciplinar é excelente. Eu botei bom ali, né? Mas para mim é excelente para quem está começando a carreira. Porque a pessoa vai ser exposta a um monte de coisas que está em torno dela e ela consegue até ver, putz, eu acho que eu me identifico mais com isso, mais com aquilo. Então ela vai aprendendo mais sobre coisas diferentes ali, o que abrem o leque para essa pessoa. Quando a gente tem alguém iniciante num time especialista, aquilo vai ser a vida dela. Talvez ela consiga até progredir mais rápido, porém ela não vai ter outras perspectivas, ela não consegue enxergar as coisas de uma forma diferente ali. Então, para mim, minha opinião, tá? Times multidisciplinares são excelentes para quem está iniciando a carreira. Agora, tem vantagens também em times de especialistas, né? Uma delas é quando você realmente você quer se especializar naquela área. Então, não, eu gosto de banco de dados, eu, cara, quero investir de fato em banco de dados, para mim é isso aqui. Pô, beleza, então se você quer se especializar, cara, times especialistas são excelentes, tá? Até porque você vai ter ali dentro do time pessoas que também vão ser especialistas e vão conhecer muito sobre aquele assunto, então você consegue ter uma troca muito maior e se aprofundar muito mais rápido naquela área ali, tá? Então, se você quer se especializar em alguma área específica, time de especialistas são bons também. Para quem gosta de uma certa estabilidade nas atividades, também é interessante, porque normalmente time de especialistas vão pegar um tipo de tarefa. Então, se você trabalha ali com banco de dados, por exemplo, você vai pegar ali, sei lá, criação de banco de dados, otimização de uma consulta, sei lá, criar alguns índices ali, verificar onde tem problema de desempenho, por aí vai. Né? Então, suas tarefas são basicamente flutuar em torno disso. Agora, quando você trabalha num time multidisciplinar, é muito comum você pegar a tarefa para entregar um negócio, depois pega uma tarefa para entregar um negócio completamente diferente, que vai exigir até conhecimentos diferentes que você vai ter que ganhar ali, por aí vai. Então, você costuma flutuar muito mais assim quando o time é multidisciplinar. Tá? Então, para quem gosta de estabilidade no que faz ali no dia a dia, times especialistas são bem interessantes. E um outro caso é quando você está 100% confiante de que você deseja seguir naquela carreira. Então, você, não, eu quero realmente ser sei lá, um engenheiro SRE, eu quero trabalhar com confiabilidade para o resto da minha carreira. Tenho certeza absoluta disso. Beleza, então trabalhar num time especialista pode ser bem interessante para você. Por isso que eu não recomendo para quem é iniciante. Porque normalmente quem é iniciante, a pessoa não tem certeza do que ela quer seguir para a carreira. Então é melhor abrir um pouco o leque no começo, para depois, eventualmente, no futuro, ela decidir fazer uma movimentação e decidir por seguir sendo especialista em alguma área específica. Normalmente, generalista, aqui a gente está falando de pessoas, tá? Pessoas generalistas são mais versáteis, tá? E elas estão muito bem, muito melhor em times multidisciplinares, que exigem talvez um pouco mais de habilidades, um pouco mais abrangente, vai, por mais que elas sejam especialistas em alguma área específica, tá? Então, ambientes dinâmicos normalmente são a praia dessa pessoa, então tem coisas mudando ali com mais frequência e tal, e eu vou dizer que empresas gostam muito de pessoas versáteis, ou aqui no caso, né, generalistas, porque os problemas eles tendem a mudar na empresa, de maneira geral, tá? A não ser que essa pessoa trabalhe numa área muito específica ali, problemas tendem a mudar, toda hora tem um negócio novo, então empresas gostam muito de contratar pessoas assim. Então, esse é um ambiente onde normalmente pessoas generalistas dão bem, né? Ambientes mais dinâmicos. Enquanto que pessoas mais especialistas ali, elas vão mais profundo em algum ponto e normalmente elas se dão bem em ambientes mais estruturados, que têm mais clareza do que ela precisa fazer para conseguir entregar valor, por aí vai, tá? Então aqui também pode ser muito uma questão de perfil, vai. Então a pessoa, ela, talvez, enfim, ela curta mais, ver coisas diferentes, ou talvez ela prefira aprofundar mais em algum ponto ali e realmente profundo, se tornar super especialista naquilo. Então tem muito uma questão de perfil. Aqui trazendo os tipos de profissionais, né? A gente tem aqui o especialista, que imagina esses quadradinhos laranjas como conhecimento da pessoa, tá? Então ela conhece sobre uma coisa muito bem, ela vai até lá no final conhecendo sobre aquele assunto. Então, pessoa especialista. A gente também tem o famoso profissional em T, que é aquela pessoa que conhece muito sobre um assunto, mas que ela, enfim, conhece um pouquinho sobre outros assuntos. Então, vê que o nível de habilidade em assuntos diferentes ali
normalmente é baixo e tem um assunto que ela conhece bastante, o famoso profissional em T. Né? E a gente tem um aqui que normalmente é de uma pessoa generalista, assim, com um certo nível de experiência já, que normalmente o que acontece na carreira dessa pessoa ela começa se especializando em alguma coisa, mas em algum momento ela muda de contexto e ela tem que aprender sobre uma outra coisa, se especializar numa outra coisa. Ela se especializa naquilo. Só que não se especializa a ponto de realmente se tornar uma ultra especialista. Não, ela conhece mais ou menos profunda ali. Ela conhece muito mais do que a média das pessoas, mas ela aprofunda um pouquinho. Aí, no outro momento de carreira, putz, ela vai aprender sobre outra coisa. Ela vai criando micro especialidades ali ao longo da carreira toda dela. Tá? Então, esse normalmente é um caminho que uma pessoa generalista, que tem experiência, né, bastante experiência, apresenta ali. Então, normalmente, pessoas que crescem muito numa empresa assim, então chegam em cargos executivos, alguma coisa assim, são pessoas que passam por isso. Em algum momento, elas tiveram que aprender muito sobre negócios, em outro momento, aprender muito sobre pessoas, sobre gestão, em outro momento, aprender muito sobre a parte, sei lá, financeira, talvez ela se tornou ali uma diretora financeira, alguma coisa assim, então tem que aprender sobre a parte de finanças, por aí vai. Então, normalmente, pessoas assim têm esse perfil aí de aprendizado. E qual é a minha recomendação aqui para quem eventualmente está pensando em talvez aprender um pouco mais de coisas que estão ali no entorno e tal? A minha recomendação até chegar a sênior, na sua especialidade, no que você manda bem hoje, tenta não sair muito do segmento que você está. Tá? O que eu quero dizer por isso? Vou dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, se você é back-end, não varia muito ali, a não ser que seja, quero aprender um pouquinho de front e tal, beleza, ainda funciona relativamente bem, vai. Talvez eu sou um back-end, quero aprender um pouco mais de infraestrutura e tal, tudo bem. Você está variando um pouco ali, isso eu ainda considero um pouco, vai, em algum grau. Então, isso aí ainda tudo bem. Mas agora, não sou back-end, agora eu quero aprender sobre produto. Mas, pô, eu sou um dev pleno. Cara, não sei se eu recomendo. Eu acho mais interessante chegar a sênior, como back-end nesse caso, e depois você fazer uma transição para produto se você realmente ainda quiser fazer essa transição até lá. Para quem é front-end, por exemplo, você pode aprender um pouquinho de design, um pouquinho de UX, já está próximo ali do front-end. Então, tudo bem você parear esse pouquinho até você chegar à posição sênior. Quando você chegar lá, se você quiser fazer uma transição mais abrupta, beleza, você faz quando você estiver lá, tá? Mesma coisa para QA. Eu quero aprender alguma coisa diferente. Beleza, aprende uma linguagem de programação, talvez Python, Ruby, JavaScript, alguma coisa ali que consiga te ajudar nas atividades de qualidade. Alguma coisa que dê um suporte ali para você, né? Então, essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, eu trabalho com banco de dados. Beleza, normalmente quem trabalha com banco de dados, trabalha com banco de dados relacionais. Talvez você talvez você possa, né, expandir um pouquinho para bancos de dados não relacionais, aprender um pouquinho sobre MongoDB, aprender um pouquinho sobre, sei lá, Cassandra, enfim, por aí vai. Está próximo do que você faz hoje, em algum grau, né? Ou talvez você queira aprender um pouco sobre data engineering e tal. Beleza, está mais ou menos próximo do que você faz hoje. Então, é uma movimentação ok. E quando você chegar numa posição sênior, se você ainda quiser mudar abruptamente para uma outra área, beleza, aí você começa a estudar. Mas pelo menos tenta chegar lá, tá? Essa é a minha recomendação. A apresentação era isso. Muito obrigado pela participação. Todo mundo que está aqui assistindo. Para quem quiser conversar comigo, só me encontrar no LinkedIn. Você busca lá Eduardo Matos. Provavelmente vai ser o primeiro resultado que vai aparecer. Você também pode entrar lá no YouTube da Escola Forge, né? Tem uma porção de episódios, podcast lá, cortes, enfim, por aí vai. E também pode me encontrar no LinkedIn, em @oeduardo.matos. Tá? Estou lá publicando também diariamente. Quem quiser conversar comigo, só me chamar. Tá? Então, um abraço, pessoal, e é isso. Agora eu estou aberto aqui a perguntas e tal. Quem quiser perguntar alguma coisa, só manda brasa. Boa, boa, boa. Cara, sensacional, assim, você conseguiu navegar como um especialista e como alguém que se aprofunda no tema, mas tem um monte de coisa ali que permeia os conhecimentos. Eu vou começar com a pergunta aqui que já chegou aqui na Twitch, tá? Então a pessoa quer saber ali como saber se cheguei a sênior, como saber quando eu cheguei a sênior para me movimentar, ou se é só um título da firma que vale que eu sou sênior ou não? Qual a expectativa, assim, o que me responde que eu sou um sênior? Nossa, essa é uma pergunta excelente, tá? E eu vou parar o compartilhamento aqui. Deixa eu parar aqui. Deixa eu conseguir se ver. Eu não sei, eu acho que eu não consigo ver a galera, mas tudo bem. Eu diria, via de regra, o que vai dizer se você é sênior é a empresa onde você trabalha e se ela te dá o título de sênior ou não, tá? Mas normalmente isso não é tão confiável assim,
porque cada empresa tem uma barra diferente, então fica difícil saber, pô, realmente eu sou sênior, não sou? Eu iria de cara vamos dizer assim, se a empresa te dá o título de sênior, já é um bom indicativo de que você pode ser, tá? Mas fora isso, eu diria que se você consegue pegar uma tarefa, sei lá, vamos dizer, uma entrega que o time vai fazer, você consegue, com segurança, saber qual a direção que você tem que tomar, quais as tecnologias que você consegue se organizar para fazer a entrega, se você está seguro da solução que você vai criar, se você consegue até, não conhecendo alguma coisa, pesquisar, aprender sobre aquilo em tempo hábil para conseguir fazer entrega, provavelmente você é uma pessoa sênior, tá? Abaixo disso, normalmente as pessoas têm dificuldade de fazer essa transição. Vamos botar assim. Normalmente quem é júnior precisa de algum acompanhamento ali para fazer entrega. Normalmente quem é pleno até consegue fazer entrega, mas se for algo um pouco mais complexo, ela não vai conseguir ter tanta habilidade assim para lidar com aquilo, mas pode ser que ela se enrole, mas para uma pessoa que é sênior, não. Basicamente, a maioria dos problemas que aparecer para uma pessoa sênior, ela vai conseguir pegar sem grandes, talvez tenha alguma, vamos dizer assim, alguma dificuldade para fazer, o que é normal, mas não vai ser nada assim que vai te paralisar. Nossa, é impossível entregar isso aqui. Normalmente uma pessoa sênior ela consegue navegar, ainda que seja pedindo ajuda para outras pessoas sêniores, em algum caso específico. Putz, peguei um caso aqui, cara, um problema no banco de dados. Putz, eu não conheço muito de banco, mas, cara, tem alguma pessoa que na empresa que conhece, aí ela te dá um suporte. Mas, em geral, pessoas sêniores, elas conseguem resolver a maior parte dos problemas por conta própria, vai. Envolvendo programação, a pessoa consegue mandar muito bem ali. Então, assim, não tem. Eu queria dar uma resposta muito prontinha, muito bonitinha para isso, mas até onde eu sei, não tem. É porque se tivesse, seria muito mais fácil as empresas definirem o que é isso e todas elas seguirem bonitinho, que com certeza não acontece. Boa, cara, eu vou deixar uma provocação para as pessoas que têm essa dúvida sobre título e se eu sou ou se eu não sou. Eu nem vou entrar no mérito de eu sou ou se eu não sou, porque como o Eduardo falou assim, cara, você tem que perceber-se aquilo. Então, as empresas também levam em conta quando você faz a autoavaliação que você se percebe naquilo. Então, quando você está confortável com aquilo, então é a hora de você procurar um próximo passo. Porém, eu vou deixar um detalhe aqui que eu estou discutindo essa semana no Twitter com algumas pessoas, e vai aí para o Eduardo a provocação também. Tem um livro chamado O Lado Difícil das Situações Difíceis. Em algum momento. Já leu esse livro? Não, não li. Não. Então, em algum momento desse livro, o autor ele traz ali a seguinte reflexão: as pessoas esperam bastante coisa das empresas, bonificações, salário, etc. E títulos. E é isso, sênior, pleno, qualquer coisa dessa. O que o cara discute ali é que a coisa mais barata para a empresa é te dar um título. Então, quer dizer, você tem que tomar muito cuidado com essa questão de e se eu tenho um título e não estou preparado para aquilo? Como que é que o mercado vai agir? Então, nesse momento que as pessoas começam a discutir no Brasil se o mercado mudou, se o mercado não virou, bolha tech ou não bolha tech, o que é o título para você? Em que ponto você está? Como que você vai se sustentar? De alguma maneira onde você está. Então, eu deixo aí a provocação, nem falando na questão. Uhum. Tem mais uma questão aqui que Antes de responder, você ia trazer outra pergunta? não, pergunta, mas segue aí, pode Não, falar. manda então, termina aí, desculpa. Não, a questão ali é, entre uma pessoa especialista e generalista, se você tiver o objetivo de liderança, qual que é o caminho que você acha que seria mais adequado, se tratando de personalidades? Ah, tratando de personalidade, eu acho que não faz muita diferença assim. Ela consegue, qualquer pessoa consegue crescer para uma posição de liderança independente se ela é especialista, se ela é generalista, se ela é especialista em algum ponto ali. Cara, não quero continuar fazendo isso aqui. Ela consegue. Só que existe uma tendência, pelo menos na minha visão, de pessoas generalistas terem mais facilidade, tá? Por quê? Porque como ela é generalista, então naturalmente ela já busca aprender coisas diferentes. Quando a gente fala de liderança, essa é uma habilidade que a pessoa vai precisar desenvolver. Então, naturalmente, pessoas generalistas tendem a se sair melhor aqui. O que não impede, por exemplo, que uma pessoa especialista decida se especializar naquilo. E se ela decidir se especializar naquilo, ela vai ficar boa naquilo, e muito boa, porque vamos dizer assim, ela sabe se especializar em alguma coisa. Então, essa é a especialidade dela, vamos dizer assim, se especializar em alguma coisa. Então, sim, ela consegue. Agora, em relação à personalidade, eu não vejo muita diferença. Eu vejo muito se a pessoa está disposta a fazer o que é necessário, se ela não está. Então, por exemplo, trazer um caso típico aqui também. Uma pessoa que é mais tímida, vai.
talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade inicialmente de assumir uma posição de liderança, porque essa posição de liderança vai exigir algumas habilidades ali que vai tirar bastante essa pessoa do conforto. Então, imagina no caso, por exemplo, onde ela tem que dar um feedback duro para um liderado. Bom, a pessoa que é mais tímida, provavelmente ela vai ficar muito incomodada, né, em fazer isso. Não que outras pessoas não vão ficar, tá? Mas para quem é vamos dizer assim, mais tímido, provavelmente vai ser mais doloroso para essa pessoa fazer isso. Então, talvez ela tenha uma dificuldade maior, tá? Mas ainda assim, se essa pessoa estiver disposta a realmente fazer o que é necessário, ela vai conseguir de qualquer forma, tá? Então, eu não colocaria nenhuma barreira assim a priori. O ponto é, desde que a pessoa esteja disposta a fazer o que é necessário, na minha visão, não tem nada que impeça. Bom, muito bom. Vou ver se alguém tem mais aqui. Só tenho mais um comentário, não é uma pergunta. O comentário é difícil, cada empresa tem um problema diferente. E é difícil ter uma barra geral para quando você é sênior, quando você não é. Então, isso bem colocado. Cara, deixa eu ver se alguém aqui na Vind quer fazer alguma pergunta. Deixa eu ver se aqui no chat nosso tem alguma coisa. Não tem. Cara, eu vou trazer um outro ponto para você, no sentido de que, tá bom, eu cheguei lá como num time multidisciplinar. Eu pessoalmente acho que as chances são maiores de você ter mais aprendizado para você se tornar uma liderança mais completa. Em time mais especialistas, você tem a chance de se tornar uma liderança na especialização, mas você sempre vai ter alguns gaps que você vai precisar, dependendo do que você está liderando. O meu cachorro tá, não sei se vocês estão ouvindo, mas ele começou aqui e ele não vai parar tão fácil. Em time, quando você está mais especialista liderando um time de especialista, então, se todo o time é naquele formato, tranquilo para você, porque você tem aquele foco como especialista, então vai funcionar bem para você. O que que você viu durante a sua carreira? E você até já comentou que talvez uma pessoa que está começando, a chance dela para escolher o melhor caminho é em times multidisciplinares, pela diversidade de caminhos que você pode experimentar. Quando você se torna uma liderança mais especialista, das experiências que você já viu, o que talvez fosse ideal evitar em projetar que todo mundo, porque a minoria é especialista. A maioria é mais generalista. E aí a liderança, às vezes, em algum momento, projeta-se ela mesma para todo mundo. E isso você não vai ter esse retorno. Como que é a sua experiência nesse sentido, assim, de uma liderança tão especialista em um time formando um time multidisciplinar com menor senioridade? Qual é o impacto disso para essas pessoas? Boa. Posso só fazer um complemento que acho que vai complementar com essa pergunta do Rob, que é se você nota, por exemplo, às vezes a gente quer e espelha, enfim, ter times mais multifuncionais, assim, né? Mas se você também nota que às vezes a cultura da empresa às vezes não permite que um time seja mais multifuncional, assim, se você já enxergou que a cultura da empresa meio que infere diretamente em como esses times meio que performam, assim, se é uma barreira ou se não é, ou se não tem nada a ver, assim. Boa. Pode sim ter muita influência, tá? E por que pode ter influência? Porque talvez nessa empresa, e aqui eu coloco muito assim a visão das lideranças mais sêniores da empresa. Então, diretores, VPs, C-levels, por aí vai. Normalmente essas pessoas que definem como vai ser a estrutura organizacional ali, tá? E como que as equipes vão ser divididas, enfim, por aí vai. E pode ser que essas pessoas não enxerguem com muito bons olhos equipes multidisciplinares, tá? Então talvez elas prefiram um formato mais, eu vou chamar mais antigo aqui, mas vou botar mais tradicional, vai, de equipe separadista. Então vai ter uma equipe de back, equipe de front e tal. Então, se essas pessoas, elas, vamos dizer assim, criam uma estrutura organizacional onde as coisas são divididas dessa forma, realmente vai ser muito mais difícil de você querer ter equipes multidisciplinares, porque a própria estrutura já quase que impede que isso aconteça, tá? Agora, mais modernamente, é muito comum você ver a formação de times multidisciplinares para assim, para entrega de produtos para o cliente, sabe? De resolver um problema direto para o cliente. Então, pegando um caso até bem conhecido aqui, no Spotify, pelo menos até alguns anos atrás, quando eu ouvi falar disso, né? Então lá eles têm um time, por exemplo, um time que trabalha na busca do Spotify. Então ele trabalha num pedaço muito pequeno ali, pelo menos visualmente muito pequeno, do aplicativo, do Spotify como todo, web, enfim, por aí vai.
E esse time, ele precisa de pessoas ali que entendem muito sobre isso. Então, pessoas que fazem o back, pessoas que fazem front, pessoas que fazem, talvez até o algoritmo de recomendação, por aí vai, né? Então, naturalmente lá, os times são formados dessa forma, por conta de como a empresa está organizada. Então, sim, pode ter muita influência, tá? Dependendo do caso, pode ser que você, de fato, não consiga ter multidisciplinares, porque a própria estrutura organizacional te impede de fazer isso. Aí, pegando o que o Robertson comentou ali, perguntou, né? Uma pergunta bem interessante, né? Como é que funciona normalmente quando a gente tem uma liderança especialista dentro de um time que já é mais generalista, multidisciplinar, vamos colocar assim. De maneira geral, líderes tendem a projetar na equipe aquilo que eles são. Então, por isso que é muito comum a gente ver dentro de uma equipe as pessoas tendo comportamentos semelhantes a que a pessoa líder ali tem. Então, líderes, eles tendem a atrair pessoas que são semelhantes. Então, se esse líder ou essa líder acredita muito que o caminho para você crescer profissionalmente é se tornar especialista em alguma coisa, naturalmente ele vai transbordar isso para as pessoas. Aí cabe aqui muito uma disciplina interessante para líderes, né, que é o autoconhecimento ali, para eu pelo menos ter ciência de que pode ser que eu tenha esse viés. Ou não, pode ser que eu não tenha e tal, e tá tudo bem. Mas sabendo que, porventura, eu posso ter esse viés, como é que eu vou lidar com isso daqui para frente? Será que eu tenho que tomar mais cuidado quando eu vou conversar com as pessoas, tentar não direcionar para onde, como que as pessoas podem crescer e tal? Então, acho que esse é um ponto interessante ali, para a gente, vamos dizer assim, para a gente se questionar quando a gente estiver liderando uma equipe. Até porque vamos dizer assim, o que a gente acredita pode ser muito diferente do que seria de fato melhor para a pessoa. É por isso que, de maneira geral, eu gosto de dar preferência de ajudar a pessoa a crescer a partir do que ela acredita o que é bom para ela. Em vez de eu falar, não, para você crescer, você precisa fazer A, B e C, em vez de fazer assim, eu prefiro fazer assim. Tipo, me diz para onde você quer ir, o que você enxerga de possibilidades? Só, não, quero. Pô, pensei nisso, pensei naquilo. Pô, beleza. Então vamos dizer que ela escolheu alguma coisa. Pô, legal. Cara, como você consegue imaginar assim que você consegue chegar lá? Você vai começar a levantar possibilidades e tal. Talvez ela se limite também, porque ela não sabe exatamente como chegar lá, porque ela nunca chegou lá. Aí, pô, beleza. Então, pô, que tal você conversar com uma pessoa que já está nessa posição para você entender melhor? Eu posso te dar a minha visão também, mas eu não acho que a minha visão é única, então acho que vale você conhecer outras pessoas que já fazem isso, inclusive, pegar opinião ali, até de quem porventura já chegou onde você gostaria de chegar e hoje não está mais lá, talvez decidiu movimentar. Pô, pelo que essa pessoa passou, sabe? Então, dá oportunidade, dá a possibilidade dessa pessoa conhecer outras pessoas com visões diferentes das suas, é uma forma de também tentar diminuir esse viés ali que a gente naturalmente tem, todo mundo tem algum viés, tá? Que a gente pode estar projetando na equipe e meio que forçando ou direcionando o crescimento de uma pessoa, o que eventualmente pode ser bom para ela, mas na maioria dos casos é bem capaz que vai atrapalhar mais do que ajudar. Provavelmente a pessoa sabe muito melhor do que a gente de para onde faz mais sentido para ela ir. Sabe? A gente tem as nossas experiências, o nosso background, que talvez nos ensinou alguma coisa, mas a pessoa tem outro, ela tem gosto diferente, ela tem, sei lá, ela tem interesses diferentes, então pode ser que ela, cara, provavelmente ela vai ter vontades ali diferentes também e que a gente tem que levar isso muito em consideração, porque senão é bem possível que a pessoa até alcance alguma coisa que a gente direcionou, mas que ela chegue lá e fique frustrada, porque não tem a ver exatamente com o que ela está buscando. Então, para finalizar aqui, e reforçando, é importante que, como líder, eu esteja ciente dos meus vieses ali e que eu dê preferência para a pessoa se autodirecionar e até colocar essa pessoa em contato com outras pessoas ali que possam ajudar nisso, em vez de eu tentar dar o direcionamento para tudo que ela vai fazer. Cara, beleza, a gente tá falando da liderança e o outro lado. A pessoa que tá ali embaixo. Deixa eu tirar o bloco da Thaís, pra Thaís não sentir. A pessoa que tá ali começando na carreira e ela identifica essa liderança mais especialista e ela ainda não está preparada para essa decisão. Ela está começando na carreira. Qual que seria a postura dela para ela procurar dialogar e encontrar o próprio caminho dentro dessa liderança? Como que você aconselharia, não sei se é essa palavra, esse dev que está começando, identificou isso na liderança e de bom grado, como que a gente dialoga isso para construir junto? Porque ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, eu posso estar colaborando para que aquela liderança se torne uma liderança melhor. Como que a gente consegue agir no dia a dia com isso? Boa. Eu acho que tem dois pontos que são importantes, né?
O primeiro ponto é, eu não deveria depender só da minha liderança para entender como que eu consigo me desenvolver na carreira. Então, obviamente, eu vou, entre aspas, usar a minha liderança para entender onde eu consigo me desenvolver, isso é legal, bem legal. Agora, eu posso conversar com um colega de equipe, posso conversar com um líder de outra equipe, posso conversar com uma pessoa especialista talvez em algum assunto que me interessa mais naquele momento, por aí vai. Então, ter essa abrangência ali é bem interessante. Inclusive, até em eventos presenciais ali, online, ter contato com outras pessoas, isso ajuda também no nosso desenvolvimento. Então, acho que esse é um possível caminho ali para a pessoa não ficar tão, vamos dizer assim, refém da liderança dela em relação a como que ela consegue se desenvolver. Tá? Então, esse é um ponto. Um outro ponto, aí em paralelo a esse, pode ser que a minha liderança não esteja disposta, por exemplo, a me desenvolver, a me promover, eventualmente, se eu não me desenvolver em algum ponto específico. Aí, nesse caso, é diferente. A questão é, você desenvolver esse ponto específico faz sentido para você, pensando como carreira, assim, na sua visão, faz sentido para você? Você quer continuar crescendo na equipe que você está sendo promovido ali e tal? Porque se você quiser, então você vai ter que fazer aquilo, não tem muita opção. Ou então você vai continuar na posição que você está por bastante tempo. Ou até em último grau, assim, você, cara, não realmente, isso que meu líder está pedindo de mim, para mim, não tem absolutamente nada a ver, cara, tipo, ele está viajando e tal, beleza, então você pode considerar mudar de equipe, trabalhar numa equipe que esteja mais alinhada com o que você está buscando. Então, também é uma possibilidade, assim, que eu gosto de deixar em aberto, né, para você pensar nessa possibilidade, porque se você quer seguir numa direção, a sua liderança está te forçando em outra direção, e você entende que essa outra direção, cara, para você não faz sentido, beleza, talvez esteja na hora de mudar. E eu não vejo problema nenhum nisso. Muito bom. Cara, normalmente quando dá mais ou menos aí 1 hora de transmissão, alguma coisa, eu vejo se o pessoal aqui na Twitch tem perguntas mais. Não temos mais perguntas aqui. Eu acho que eu vou encerrar a transmissão lá pra Twitch e seguir aqui que nem a gente combinou aqui um pouco com o pessoal na Vind. Quer mandar seu abraço lá, reforçar o pessoal da Twitch para seguir você, reforçar o seu livro pro pessoal que está acompanhando, que é para essa gravação ficar no Twitch, como te encontrar, alguma coisa assim? Boa, vamos lá, bem rapidinho aqui, né? Para quem quiser me conhecer um pouquinho melhor, recomendo me seguir ali no LinkedIn, né? É só buscar Eduardo Matos lá, eu vou aparecer. Para quem não é líder ainda, quer se tornar líder, quer crescer, chegar numa posição de liderança, recomendo o livro de Dev Tech Lead. Tem muitas habilidades ali, né, que o livro aborda e que aceleram esse crescimento para até a posição de liderança ali, né, normalmente de Tech Lead. E para quem já for líder e também estiver interessado em se desenvolver como líder, crescer também como líder, recomendo ali a Escola Forja, né, escolaforja.com.br, que é uma formação bem completa para quem já atua como líder ali na área de tecnologia. E é isso. Então, muito obrigado aí para o pessoal que assistiu, né? Seja assistiu ao vivo a gente, ou porventura está assistindo a gravação aí. Um abraço para vocês e a gente se vê por aí, pessoal. Reforçando aqui para quem está online aí, ele não falou, mas eu vou comentar, tem um canal no Telegram, se o Telegram voltar aí pra gente, tem um canal no Telegram sensacional para ser seguido. Tá bom? Abraço a todo mundo aí que tá online, eu vou ficando aqui com a Vindia, semana que vem não tem Love Code ao vivo, mas em breve eu anuncio aí nas redes, quando tiver alguém novo pra gente trazer aqui para trocar ideia. Abraço para todos vocês aí da Twitch, valeu!